Somos um corpo, amém? Eu acredito que as 12 tribos que existiam antes de Jesus era um formato, mas depois de Jesus não são mais tribos, é um corpo. Diga assim: depois de Jesus não somos mais tribo, somos um corpo. Amém? Então, abra sua Bíblia em Juízes. Juízes capítulo 6. Obrigado, Jesus. Juízes 6, versículo 1. Ele está falando aqui de um cativeiro que o povo de Deus estava vivendo. Eu quero dizer para você que está aqui hoje que o povo de Deus, quando fere um princípio que nós vamos ver aqui, ele entra num constante cativeiro. Aqui estava o povo de Deus, o povo de Israel, e ele diz assim que o povo de Israel pecou contra Deus o Senhor, e por isso ele deixou que o povo de Midian os dominasse durante 7 anos. Os israelitas se escondiam dos medianitas em cavernas, em outros lugares seguros nas montanhas, porque os medianitas eram mais fortes do que eles. Todas as vezes que os israelitas semeavam, os medianitas vinham com as amalequitas e os povos do deserto e os atacavam. Acampavam na terra e destruíam as suas colheitas até o sul, perto de Gaza. Não deixava nada para os israelitas viverem, nem ao menos uma ovelha, uma vaca ou um jumento. Chegavam com seu gado e suas barracas, e eram tão numerosas como gafanhotos. Ele e os seus camelos eram tantos, que nem dava para contar. Vinham para destruir a terra, e o povo de Israel não podia com eles. Então os israelitas pediram socorro a Deus, o Senhor. Aqui nós estamos vendo, eu quero falar disso hoje, o povo é de Deus, a terra é de Deus, a promessa era com eles. Eles estavam vivendo um tempo de escassez, um tempo de cativeiro. O povo de Deus, ser povo de Deus, está dentro de uma aliança com Deus por meio de Cristo, está realmente autorizado a viver a promessa que Cristo conquistou na cruz, mas ainda assim estamos vivendo tempos de cativeiro. O povo de Deus, eles estavam na terra da promessa. Eles tinham uma aliança com Deus, mas eles eram saqueados constantemente. Eles viviam um tempo de cativeiro. E o que resultou esse tempo de cativeiro? Por que eles estavam vivendo o tempo de cativeiro? Porque eles feriram um princípio. Uma geração levantou um altar que não foi ao Deus verdadeiro. Uma geração profanou o lugar de adoração ao Deus verdadeiro. Uma geração profanou, e quando uma geração profana, a próxima geração entra em cativeiro. Quando nós profanamos esse lugar tão santo de ministrarmos ao Senhor, de estarmos diante do Senhor, ministrando a presença dEle, porque quando nós nos movemos ao Senhor, nós estamos ministrando diante dEle, nós estamos diante dEle, ministrando a Ele. Quando esse lugar de adoração é profanado, mesmo que você tenha uma aliança, mesmo que você esteja na terra prometida, ainda assim você vai começar a ser saqueado. Nós temos verificado isso na nossa geração constantemente, porque hoje nós precisamos entender por que eu sou abençoado hoje. Eu sou abençoado quando eu reconheço pela fé aquilo que Cristo é e aquilo que Ele fez na cruz. Eu sou abençoado, eu tenho uma aliança com Deus e Pai, e eu tenho o direito de acessar todas as promessas que Jesus conquistou na cruz. Tudo que Jesus conquistou através da cruz e através da fé, eu acesso essa herança, porque pela cruz, pela obra da cruz de Cristo, eu me tornei não só uma criatura que estou diante da presença, eu sou um filho que estou diante da presença. E como filho agora, como criatura eu não tinha herança, mas agora como filho eu sou herdeiro de Deus e eu sou co-herdeiro com Jesus.
Então eu preciso entender que eu preciso andar com essa consciência de fé, essa consciência espiritual da aliança que eu tenho, daquilo que Cristo é, daquilo que Cristo fez, e eu preciso então agora usufruir como herdeiro. Eu preciso tomar posse de tudo que Jesus conquistou. Jesus, ele conquistou para que você pudesse usufruir. Diga assim: eu quero usufruir do que Jesus conquistou na cruz. E aqui a gente vai ver uma geração, a geração de Gideão. Gideão estava em crise, porque Gideão tinha ouvido dos seus antepassados o que Deus fazia. Gideão tinha ouvido dos seus antepassados as experiências que seus antepassados tiveram com o Senhor. E Gideão estava servindo esse mesmo Deus dos seus antepassados. Ele tinha ouvido as experiências dos seus antepassados, mas ele vivia com um Deus a qual ele não tinha a mesma experiência. Ele vivia com um Deus onde ele não usufruía daquilo que ouvia. E ele entrou em crise. Diga assim: existe uma geração atual que está em crise. Gideão estava em crise. E aí, um certo dia, o Senhor fala com Gideão, o Senhor se apresenta a Gideão, e ele dá uma palavra para Gideão. Ele começa a ministrar em Gideão. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão. Gideão respondeu: se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe no Egito? Ele nos abandonou, nos entregou aos medianitas. Mas antes disso, ele dá uma palavra para Gideão. Ele chama Gideão. Ele ministra sobre a vida de Gideão, porque Gideão estava malhando trigo no lagar. Ele não estava na eira, ele estava no lagar, ele estava no lugar apertado, ele estava no lugar de escassez, malhando naquele lugar, escondido e com medo. Ele estava não só na escassez, mas ele também tinha uma mentalidade do medo. Eles viviam escondidos em cavernas, porque eles já tinham se acostumado a viver os saques. Eles eram acostumados a plantar, e tudo que eles plantavam era roubado todo ano. Quantos de vocês estão vivendo dias assim? Dias constantes de saques, anos de saque. A Bíblia diz que eles estavam 7 anos cativos, 7 anos vivendo cativo, 7 anos de saque, 7 anos de medo, 7 anos sendo roubado, 7 anos plantando e sendo roubado. Quando você planta e não consegue usufruir do que planta, tem muita gente plantando, diga assim: tem muita gente plantando, mas não está usufruindo. E aí você entra em crise porque você planta e não usufrui. Você tem uma consciência agora de cansar de plantar. Você não quer mais plantar, porque chega um tempo que você plantou e não colheu, e aquilo vai tomando conta da sua consciência. É uma estrutura, e Deus precisava quebrar a estrutura de Gideão. Deus chama Gideão de guerreiro. Deus dá uma palavra para Gideão. Deus levanta Gideão da consciência que ele está. Deus dá uma direção para Gideão. Gideão, você é alguém corajoso, você é um guerreiro, Gideão. Levanta desse lugar, sai desse lugar de cativeiro, Gideão. Levanta desse lugar do medo, sai desse lugar de saque. Toma uma posição hoje, Gideão. E eu quero dizer para você, é uma tarde de Gideão tomar posição. O seu tempo de pisar, de malhar trigo nesse lugar apertado, escasso, vai se encerrar, se você compreender o que Deus quer falar com você nessa tarde. Deus falou com Gideão, Gideão falou com o Senhor. Como que eu vou viver, Senhor, nessa condição? Eu não consigo usufruir desse Deus que me falaram, desse Deus que planejou, que estabeleceu uma terra que manaria leite e mel. Eu estou na terra da promessa, eu tenho uma aliança com esse Deus, mas eu não estou conseguindo usufruir de tudo aquilo que prometeram. Você lembra no começo do texto que eles disseram que não deixava um gado, roubava tudo?
Quando Deus falou com Gideão, Gideão tinha escondido uma ovelhinha, um carneirinho, e Gideão recebeu uma palavra de libertação, ou seja, Deus estava ali naquele momento de maior dificuldade de Gideão, de cativeiro de Gideão, formando um libertador. Você sabe, irmãos, que lugares de cativeiro, quando Deus é atraído, quando Deus chega até você, Ele não chega só para libertar você. A grande condição que você precisa aprender é que tudo que Deus vai fazer não tem nada a ver com você, tem a ver com aquelas pessoas que estão ao redor de você. Às vezes você está olhando para você, Deus está olhando para aquelas pessoas que estão ao seu redor. E quando Deus chega na sua vida, Ele chega para criar em você uma consciência, não só para você sair da condição que você está, mas para você ser um libertador da sua geração. Ele falou com Gideão, falou: você é guerreiro. Você tem potencial para desenvolver algo nesse tempo. Só que você vai ter que ter coragem, Gideão. Por isso que ele disse aqui nesse texto, no capítulo 6, você é corajoso, você é guerreiro, levanta. Levanta porque você vai libertar a sua geração. Levanta porque você vai libertar a sua família. É tempo de nós libertarmos a nossa família. E ele disse para Deus: como que eu vou fazer isso? Falou: seu pai levantou um altar profanado. Seu pai levantou um altar de idolatria, de adoração. 2 altares profanados. E você vai ter que derrubar os altares familiares. Porque você está agora sobre a condição do seu pai nesse altar. Esse altar familiar que você está ligado e que está hoje estabelecido sobre esses 2 altares bloqueou a promessa. Você está na aliança, você está na promessa, mas você não está usufruindo, ainda está sendo saqueado, porque esses 2 altares levantados, que foram levantados do seu pai, há 2 entidades malignas, elas estão agora chegando até a sua geração, elas estão prendendo a sua geração. Existem muitas coisas na vida de vocês, que vocês estão em Cristo. É aí que eu quero chegar hoje. Vocês estão em Cristo. Cristo morreu por vocês na cruz. O sangue que foi derramado por Cristo perdoou e traz perdão para os seus pecados. Você é um justo justificado. Mas existem muitas coisas que ainda você está ligado ao velho homem. Você está ligado a um altar que você já viveu. Por isso que a palavra diz, Paulo escreve: despoja do velho homem e se revista do novo homem em Cristo. Ou seja, você tem Cristo. Você está dentro de uma aliança, você é filho, mas pelo fato de você não ter despojado o velho homem, você não usufrui da totalidade na promessa, porque aquilo que vai realmente liberar a promessa, que já foi liberada, mas vai fazer você usufruir da promessa, é quando você despoja de altares do passado. Existem muitas coisas que muitas pessoas estão presas, elas estão presas naquilo que já deviam ter deixado. Elas estão presas naquilo que elas já deviam ter abandonado. E Gideão estava submisso a esse altar profanado. E então ele estava impedido de usufruir daquilo que o Senhor tinha dado por meio da aliança, por meio da promessa. Estava numa terra, estava numa aliança, mas não usufruía daquilo que Deus havia estabelecido. E ele precisava se levantar. E o que Deus disse para ele fazer? Você vai fazer o seguinte: você vai derrubar esses altares. E aí então ele foi à noite com homens, na calada da noite. E o que ele fez? Ele derrubou esses altares. Ele derrubou os altares, aquilo que era estabelecido ele cortou e aquilo virou lenha para queimar. E ali então ele derrubou os altares profanados que estava ligado ao seu pai, porque o seu pai desviou de algumas circunstâncias, e aí ele fez essa aliança com deuses estranhos. E ele, por estar então submisso a essa plataforma de uma aliança profanada, ele ficou cativo.
E ele precisava então tomar uma posição como libertador da sua geração. Ele precisava levantar um altar correto ao Deus verdadeiro. Ele precisava levantar um altar correto ao Deus único, de adoração permanente e constante. E ali, quando ele faz isso na madrugada, quando amanhece, o seu pai acorda e vai lá no altar que ele era acostumado a adorar. E viu o altar destruído. E ali então as pessoas vieram até o seu pai e queriam saber quem fez aquilo. E aí ficaram sabendo que era Gideão. E aí então mandaram chamar Gideão e pediram a morte de Gideão. Então o pai do Gideão disse assim: vamos fazer o seguinte, se realmente esses altares que a gente estava levantando, que a gente estava adorando, realmente ele é Deus, deixa que ele se vingue. E aí o que aconteceu? Eram deuses falsos. Não aconteceu a vingança. Então uma geração abriu os olhos da outra. Sabe como que você toca uma geração profanada? Não é falando mal da geração profanada. É levantando um altar correto. É tempo da nossa geração não só quebrar os cativeiros do passado que estão impedindo a nossa geração de viver a plenitude de tudo que Jesus conquistou. E é tempo de nós fazermos isso como? É tempo de nós fazermos isso levantando um altar de adoração pleno. Você quer denunciar o errado? Faz um reto do lado. O problema é que a gente denuncia o falso, mas não levanta o reto. Gideão precisava não só se libertar, não só sair do cativeiro. Gideão precisava também libertar uma geração que se perdeu, uma geração que foi profanada. E ele fez isso como? Derrubando aquele altar. Ele fez isso levantando um altar correto de adoração permanente. A igreja precisa voltar nesse lugar de adoração. A igreja precisa voltar nesse lugar de ministrar diante da presença. Ele disse que reconstruiria o tabernáculo caído de Davi. Sabe o que nos faz adorar deuses falsos? E esses deuses falsos, eles podem ser variedades de circunstâncias na vida. É quando você para de ministrar a presença. Mateus capítulo 6 diz que Jesus disse que quando você for orar, você deve entrar no teu quarto e feche a porta e falar com o teu pai em secreto, e o teu pai que te, diga comigo, vê. Quando você vai orar e você entra nesse lugar de oração, você precisa entender que tem alguém esperando você para te perceber. Existe alguém que quer perceber você no lugar de oração. Existe alguém que quer olhar para você de frente, que quer dar atenção quando você vai nesse lugar de qualidade. E ali nesse lugar de qualidade, você é atraído para ministrar diante da presença dele, sendo um sacrifício vivo, santo e agradável diante dele. Nós precisamos, como igreja, levantar esses altares das nossas casas, na nossa família. Você sabe como que a sua família vai andar em retidão? Se você permanecer com o altar levantado permanentemente a ele. Você sabe que a vida de oração e a vida de adoração tem libertado milhares de pessoas, tem restaurado famílias, tem colocado famílias no lugar em Deus. Nós precisamos levantar um altar correto de retidão ao Senhor. Gideão agora então não só libertou a família dele. Gideão foi um libertador da família dele, porque nessa postura que ele teve, ele abriu os olhos do seu pai, ele abriu os olhos do seu povo. Então agora, eles não mais viveriam um tempo de cativeiro nem de escassez. Eles agora assumiram o lugar deles através de um altar correto, vivendo a plenitude daquele que estabeleceu eles na promessa. Nós precisamos viver a plenitude de Cristo. Tua vitória está em Jesus. Você é mais que vencedor em Cristo. Mas não para por aí. Gideão não só ia usufruir com toda a família da terra prometida,
Não para por aí. Agora, sabe o que o Senhor fala com ele? Você vai preparar agora um exército. Para quê? Porque agora é o seguinte, você já foi restaurado na terra da promessa. Essa tarde é tempo de você ser restaurado em tudo aquilo que Jesus conquistou. Levantando um altar correto, de adoração permanentemente plena, derrubando os altares, derrubando tudo aquilo que ainda prende você na velha forma de viver, tudo aquilo que não permite que você viva a plenitude da vida de Jesus. O lugar de adoração, ele dá legalidade para você derrubar esses altares do passado, que ainda te prende, que ainda amarra você, que ainda impede você. Mas não parou por aí não. Gideão agora não só nunca mais ia viver em caverna na terra da promessa. Tem muita gente vivendo em caverna na terra da promessa. Mas Gideão não. Gideão agora libertou primeiro o quê? A sua família. Diga assim, família. Mas agora Deus diz, Gideão, prepara um exército. Vai ter uma escala aí de pessoas que você vai, uma quantia de pessoas. Mas ali eu vou te dar direções. E aí vai sobrar uma quantia de pessoas. E com essa quantia, você vai aonde? Na terra do inimigo. Olha aqui uma coisa, igreja. O que Deus está falando para Gideão? Gideão, vocês passaram muito tempo sendo saqueados. Agora você vai voltar ao plano original. Você vai usufruir de uma terra que manda leite e mel. Porém, tudo aquilo que saquearam você vai pegar de volta. Ele estava ensinando para Gideão não só restaurar a plenitude da promessa. Ele estava ensinando para Gideão sobre restituição. Agora você vai pisar na terra do inimigo. E tudo aquilo que eles roubaram de você, você vai lá pegar de volta. Aquilo que roubaram de você enquanto você estava em Cristo. Porque você estava preso a uma consciência que permitiu você ser roubado. Mas quando você é liberto da consciência, não só você restaura a plenitude que você tem em Cristo. Mas o Senhor está dizendo para a igreja, é tempo da igreja aprender o que é restituição. Entrar no campo do inimigo e pegar de volta aquilo que você foi roubado. Quantas pessoas aqui foram saqueadas na promessa? E nós precisamos entrar nessa terra com os 300 e pegar de volta. É uma tarde da gente pegar de volta. Eu vejo aqui pessoas roubadas pelo inimigo, famílias que foram roubadas pelo inimigo, mas nós precisamos pegar de volta. Quem aqui quer pegar de volta? Manaka sopa pache, miaka sopa cachopa papapá. E o primeiro passo para que todo esse processo de restauração, diga comigo, restauração e restituição, entrar no campo da restituição é você levantar um altar de adoração pleno. O que é, irmãos? Vida de oração. O que é vida de adoração? Quando eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é falar com o Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero fechar o meu dia contigo hoje. E o que eu quero hoje? Eu quero hoje, Espírito Santo, me construir como uma oferta para o Senhor. Porque quando eu for para o secreto, quando eu for para o lugar de qualidade, eu não posso chegar na presença do meu Pai de mão vazia. E aí o que eu quero fazer hoje, quando eu for orar, quando eu for ter o tempo de qualidade com o Pai no secreto, eu quero ter uma oferta para oferecer. E a primeira oferta que eu quero oferecer sou eu. Então, Espírito Santo, o que eu quero hoje? Eu quero que você, como meu auxiliador, me ajude a ser uma oferta de qualidade. E como que eu me torno uma oferta de qualidade na presença? Eu me torno uma oferta de qualidade na presença quando eu sou semelhante a Jesus. Então todos os dias quando eu acordo de manhã, eu falo com o Espírito Santo, eu fecho com o Espírito Santo. E o Espírito Santo fala, eu vou te auxiliar
nessa missão, Cristiano. Eu quero me construir, eu quero ser semelhante a Jesus. Então, Espírito Santo, você me lidera nessa grande missão que tem a ver comigo primeiro, me construindo como uma oferta, e automaticamente na construção da minha vida como oferta, eu vou refletir na vida de muita gente. Então o Espírito Santo faz assim, diante dos embates da vida que você vai viver naquele dia, das circunstâncias que você vai viver naquele dia, das decisões que você vai tomar naquele dia, o Espírito Santo está fechado com você. Então diante das circunstâncias ele vai dar a você o que fazer, e vai dizer, se fosse Jesus, Cris, ele me chama assim, ele faria desse jeito. Então eu estou aqui, diante de uma situação, diante de um embate, de uma circunstância, então ele fala assim, ó, se fosse Jesus, ele faria desse jeito. E aí? Eu te lidero no destino, e você toma a decisão. Então ali eu tomo a decisão mediante a liderança de destino do Espírito Santo. Então eu falo, Espírito Santo, como que eu faço? Ele falou, faz desse jeito, que se você fizer desse jeito, diante desse embate, dessa decisão, você vai ser semelhante a Jesus. Então eu passo o dia inteiro me construindo como uma oferta. Quando eu acordo de manhã, a minha primeira missão é ser uma oferta semelhante a Jesus. Porque eu sei que eu vou ter o tempo de qualidade de oração. E quando eu chegar na presença, eu não posso chegar na presença, eu não posso chegar no secreto sem uma oferta. E a primeira oferta sou eu. Diga assim, a primeira oferta sou eu. Porque Romanos 12 diz que eu sou o sacrifício vivo, santo e agradável. E por que essa oferta tem que ser um padrão de qualidade? Porque Jesus falou, sede santo, porque eu sou santo. A oferta que nós oferecemos na presença, ela tem que ser uma oferta alienada ao padrão de Jesus. Então eu fecho com o Espírito Santo e vou me construindo. Tudo que eu vou vivendo naquele dia, todas as circunstâncias daquele dia, está ligado a ser uma oferta. Então não é nocivo para mim negar a mim mesmo. Não é nocivo para mim tomar minha cruz. Não é nocivo para mim viver renúncias. Não é nocivo para mim crucificar o meu eu. Por quê? Porque todas as vezes que eu tomo a decisão contrária a mim para ser oferta, eu penso no meu encontro de oração. Então não é nocivo. Esses dias eu contei já aí em algumas igrejas que eu ministrei sobre o banco que eu estava, e tinha um rapaz na fila da frente do banco, e aí de repente um homem passou correndo, e foi lá e pediu para o caixa atender ele correndo, e ali quando o caixa estava atendendo ele, e o caixa tomou uma decisão de atendê-lo, e quando ele saiu, passou correndo por nós, tinha um rapaz na minha frente, eu sei que ele é filho como eu, um adorador, e aí ele falou para o rapaz, nós estamos na fila aqui aguardando todo esse tempo, você atende o moço? Você está achando que a gente é bobo? E aí o rapaz saiu do caixa e veio e disse, olha, eu quero explicar para vocês da fila que eu tive que tomar uma decisão, porque esse moço está com o filho indo para a UTI, e ele precisava trocar esse dinheiro para acompanhar o filho. Então eu sei que tem uma regra, mas eu resolvi quebrar a regra para atendê-lo. E aí o rapaz tomou aquele impacto, porque ele tinha falado alto no banco. Aí ele olhou para mim e falou assim, o que você acha, pós-cristiano? Aí ficou o rapaz do caixa, eu, aí quando eu olho para trás o pessoal da fila fez tudo assim. Aí eu disse assim para ele, você não é um filho, um discípulo de Cristo e um adorador? Ele falou, eu sou, mas não sou bobo. Eu falei, então deixa eu falar uma coisa para você, eu quero que você pense numa analogia comigo. Vamos supor que o teu coração é um altar. E aquilo que você está construindo para oferecer para o Senhor, no lugar de adoração, de oração, você está construindo um cordeirinho sem defeito. Então você está construindo no teu coração um cordeirinho sem defeito, para que quando você vá à presença adorar e orar, você apresente esse cordeirinho sem defeito. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que a atitude que você teve no banco sujou o cordeirinho ou fez o cordeirinho perder alguma perninha? Aí ele falou,
Se for assim, eu sujei o cordeiro. Então, eu prefiro perder minha razão do que sujar meu cordeirinho. Porque eu não quero ir no lugar de adoração, eu não quero ir no lugar de oração, sem eu primeiro ser uma oferta que ele receba. Por quê? Porque nesse lugar de adoração, quando eu coloco uma oferta no altar, o que ele faz com a oferta? Ele consome. A impartição no lugar de oração e de adoração está quando você se torna uma oferta e ele começa a consumir você. Então, quando você vai no lugar de oração, de adoração, você se torna uma oferta para ele consumir. Eu me preparo o dia inteiro para ser uma oferta, para que ele me consuma no lugar de oração, de adoração, para que ele aceite, porque a oferta que nós precisamos oferecer para ele tem que ser uma oferta agradável. A Bíblia fala santa e agradável a ele. Todas as vezes que eu vou para o secreto, ou todas as vezes que eu me manifesto no lugar de adoração, eu quero ser uma oferta que ele receba, santa e agradável a ele, porque eu quero ser consumido no altar. Então todos os dias a minha caminhada é me construir como uma oferta hoje, me construir como uma oferta amanhã, me construir como uma oferta depois da manhã. Assim tem sido a minha caminhada por 25 anos. Porque se o dia que eu não quiser mais ser uma oferta, aí eu vou deixar de me apresentar para ele como uma oferta, e eu vou correr o risco de levantar um altar profanado no meu coração. E quando eu levanto um altar profanado do meu coração, e quando então eu levanto um altar profanado, eu saio de viver a plenitude da minha aliança com Jesus. Então aí o que acontece? Eu tenho uma aliança, eu sou filho, eu sou herdeiro, mas às vezes eu começo a viver tempos de cativeiro. Todos os dias, eu cuido desse lugar de me oferecer. Primeiro eu tenho que me construir como uma oferta semelhante a Jesus, para que eu me ofereça nesse lugar de presença, de oração e de adoração. E aí quando eu chego então no lugar de encontro, de secreto, de qualidade, de busca, de oração, a primeira coisa que eu faço quando eu vou ao Santo dos Santos e fecho a porta nesse lugar, eu me coloco no altar. E aí o que ele faz? Ele fica de frente para mim, porque a Bíblia fala que ele me vê. O primeiro lugar é eu ser oferta. E o segundo lugar? O segundo lugar é eu desfrutar daquele que está me olhando. A melhor coisa que tem quando você está na presença de alguém é desfrutar daquele alguém. Imagina quando você está diante de alguém e você não dá atenção para aquele alguém está te olhando, aquele alguém está dando atenção para você, ele está te percebendo, e ele está falando com você, você está olhando para outro lugar, você está mexendo em alguma coisa. Não, quando eu vou para esse lugar, eu vou para ser oferta, e eu vou para desfrutar desse olhar. O que me atrai para o lugar de oração, de adoração, é ser oferta e desfrutar da presença. E nesse desfrute da presença, ele começa a revelar o coração dele, através do Espírito Santo, as profundezas do seu coração. Então esse lugar de oração, de adoração, de um altar permanente que nós levantamos para oferecer e para desfrutar, ele é um lugar que não é profanado, é um ambiente selado. Você nega tudo que tiver que negar, você renuncia tudo que você tiver que renunciar para não perder esse ambiente. Quando nós nos perdemos desse lugar de oração e de adoração, a gente começa a profanar e a gente começa a construir altares. E esses altares que nós construímos têm a ver mais com a nossa alma do que com o nosso espírito. Você lembra quando Moisés estava no monte? E Arão estava ali e o povo disse: nós precisamos fazer alguma coisa, Arão. Quem falava diretamente com Deus é Moisés. Moisés chegava, falava com Arão, e Arão era o profeta. Não era isso? Mas aí as pessoas pressionaram Arão. Arão olhou para o monte, olhou para as pessoas, olhou para o monte, olhou para as pessoas, e ele resolveu fazer algo com as pessoas sem Deus falar, através de Moisés. E quando Moisés desce do monte, com aquilo que Deus havia escrito, ele vê o povo se alegrando diante de um altar profanado. Você sabe, irmãos, que esse tempo, às vezes a igreja,
ela não tem esperado, ela não tem focado naquilo que Deus vai fazer, ou naquilo que Deus já falou, ela não espera Deus vir, e aí ela toma liberdade de construir algumas coisas, e ela começa a adorar e fica feliz. Altares que alegram a alma, mas que não tem nada a ver com a presença. Por isso que é tempo de nós como igreja voltarmos a ministrar diante dele. Não tem um lugar maior, uma estrutura maior para mim do que estar diante dele. Primeiro me construindo como uma oferta, e depois entrar nesse lugar para que ele vai me consumindo aos poucos. Enquanto isso ele vai olhando para mim. E ali eu vou desfrutando da presença. Você lembra quando você namorava? Você lembra quando você casou com a pastora? Você lembra quando você chegava, o que você queria? Desfrutar dela. Quem é casado aí, levanta a mão. Então você chegava, eu sou 24 anos com a Marcelene, quando eu chegava, morava 100 quilômetros dela, a primeira coisa que eu fazia, primeiro, eu tomava um banho, eu arrumava o cabelo, passava gel no cabelo, passava perfume, chupava uma balinha, eu me preparava para ela. E quando eu chegava nela, a primeira coisa que eu queria era a troca de olhares. A primeira coisa que eu queria fazer o quê? Dar um beijo. Aquele beijo que você cola os lábios e para tirar você bem devagarzinho. Aí só queria andar de como? Mão dada. Hã? Sentava na lanchonete, deitava o ombro, a orelha é bonita, a unha era bonita, os cílios era bonito, tudo era bonito. Ficava bem assim, não ficava? Chegava um amigo que você queria que Deus mandasse embora o amigo. É verdade. Por quê? Porque na presença daquele que você ama, você não quer nada, você quer desfrutar. Vida de oração é desfrutar. Como que você fica, pós-cristiano, todas as noites, não dorme? É porque eu vou para um lugar de desfrutar. Eu me construo o dia todo para Ele, sendo semelhante a Jesus junto com o Espírito Santo. Aí quando chega na viração do dia, eu pergunto para o Espírito Santo, como que foi? Eu estou validado? Porque quem valida a oferta é o Espírito Santo, porque é Ele que denuncia o pecado, o juízo e a justiça. Eu falo, Espírito Santo, e aí? Ele diz assim, Cris, você está pronto para o encontro. Porque eu não vou no encontro por causa de um Deus poderoso, eu vou no encontro porque eu quero a presença. Muitos vão para o lugar de oração porque quer o poder, que ele não quer a presença, ele vai lá porque ele quer tocar o poder, porque ele quer uma resposta para a terra. E ele só é movido nesse lugar por causa do poder e da resposta. Ele não desfruta da presença, ele tem cheiro, ele tem gosto. Eu me preparo para Ele. Todo dia eu digo, hoje eu vou ser semelhante a Jesus. Vai ter desafios na minha vida cristã, na minha vida natural, na minha vida, na minha realidade humana, que eu sei que vai ser difícil, mas Espírito Santo me ajude. Por quê? Porque eu preciso hoje ser semelhante a Jesus, para quando eu me apresentar, Ele receber eu de uma forma agradável. Vida de oração é desfrutar. Eu me preparava para Marcelene e para ir embora. Eu ficava na sala, meu sogro no quarto. Dava 11 horas, meu sogro fazia assim. E eles são cearense, né? São daqui, mudaram para o Mato Grosso do Sul. A minha esposa é a cearense mais linda do Brasil. Se ela vier aqui um dia, você fala que eu falei. Aí meu sogro fazia assim. Eu já sabia que eu tinha que ir. Ainda cearense. Cearense de cedro.
Aí eu saía, aí o que acontece? Eu ia para a área. E aí, rapaz, não queria ir. Diga assim, desfrutar. Casais, desfrutem um do outro. Diga assim, desfrute da vida. Olhe para o lado, ó a vida aí. Fala, desfrute da vida. Olha para o lado, desfruta da vida aí. Aí o meu sogro apagava a luz. A primeira apagada de luz era o primeiro sinal. A segunda apagada, agora na terceira. Se ele apagasse, eu não saísse, ele vinha. Aí eu ia na última. Aí eu fechava o portão era vazado. Aí eu ia despedir no portão, dava o primeiro beijo no portão. E aí para ir embora, pegava na mão. Entrava dentro do carro. E acabando o portão assim, eu esticava o pescoço do carro para não acabar o portão, só para vê-la. Por quê? O que mais importava era estar com ela. Quando eu estava com ela, eu não lembrava de mais nada. Por isso que quando você vai para a vida de oração, se você vai para desfrutar dele, você se prepara. Por que as pessoas estão em crise da oração? Porque eles estão em crise da presença. Porque eles não desfrutam dele. Ele se apresenta para você, para te ver. E o teu pai que te vê em secreto. Quem um dia quis ver Deus e não pôde? Não foi Moisés? Hã? Da onde que ele viu Deus? Hã? Eu fico imaginando a expectativa. De repente, vem ele. Dá aquela passadinha assim, dá uma paradinha para Moisés. Moisés... Aí Moisés viu ele indo de costa pela fenda. Só dele olhar as costas, ele viu o passado de tudo. Por isso que ele escreveu Gênesis. O Gênesis, imagina hoje. Todo dia eu me construo sendo semelhante a Jesus junto com o Espírito Santo, para ir para esse encontro. E ele se apresenta e ele fica de frente e fala: eu quero te ver, Cris. E ali eu fico desfrutando. Ele vem me consumindo aos pouquinhos. Você já viu aquilo que você está comendo que você não quer que acabe? Ele faz isso comigo. Ele vai usufruindo da minha vida como oferta. Parece que vai saindo do cabelo de tudo. Ontem à noite foi assim. Tive que cair ali, não aguentei. Ele estava me consumindo. E eu desfrutando do olhar, de querer conhecer o coração dele. Quando deu hoje de manhã, ele falou um horário para mim ontem, falou: Cris, despede o pessoal. Eu falo não, ele falou: não, Cris, é montes e vales. Deixa eu ficar mais um pouquinho. Ele falou: você precisa ir. Você precisa ir tocar pessoas. Não, só mais um pouquinho. Tanto é que eu saí, o pessoal foi embora, eu fui correndo lá pro quarto, porque ele falou: então só mais um pouquinho. Eu saí doido, eu até corri. Cheguei, entrei no quarto, a glória tomou. Mais 40 minutos. Aí ele falou: agora vai, filho. Ele falou: à noite a gente vem para esse encontro de novo. Eu não vejo a hora de chegar. Eu me alegro com a missão, mas a satisfação é só nele. Eu não vejo a hora de chegar hoje à noite de novo. Porque eu estou o dia todo hoje, junto com o Espírito Santo. Ele falou: Cris, Jesus pensa assim. Então até o meu pensar, a intenção do meu coração, o meu olhar, o meu toque,
a minha ação, a minha reação, a minha atitude. Por que eu vivo assim? Porque eu aprendi a me construir para Ele. E ali eu entro nesse lugar, me ofereço como oferta. E ali então, desfruto da presença, Ele vai revelando o coração dele. E quando Ele vai revelando o coração dele para mim, eu tenho entendimento então de quem Ele é. E quando eu tenho entendimento de quem Ele é, eu conheço mais uma porção dele. Então quando eu entendo aquilo que Ele me revela, e eu então passo a conhecer mais uma porção dele, eu posso então ser um adorador. Porque o adorador em espírito, ele só adora quem conhece. Ele adora quem Ele é. Aí eu expresso em louvor. Ele me deu 60 canções. Eu vou expressando em louvor quem Ele é. Pela revelação que Ele revela para mim quem Ele é. É um tempo de nós estarmos nesse lugar para desfrutar. Primeiro me construir para oferecer. Depois desfrutar para conhecer. Se nós mantermos nesse lugar de adoração permanente, se o altar for permanente, nós não vamos nos contaminar com altares profanados. E a gente vai desfrutar de uma aliança plena. E aí sim, em Cristo, nós vamos comer o melhor dessa terra. Se você entendeu esse lugar hoje, eu quero que a equipe de louvor esteja aqui já presente. Se você entendeu esse lugar, é um tempo então, de você hoje, não só quebrar os altares profanados, ser e obter a restauração da aliança, mas também entrar num lugar de restituição daquilo que foi roubado. Quem toma posse comigo? Quem quer se construir para Ele? Quem quer ser uma oferta semelhante a Jesus? Você nunca mais vai achar difícil se negar. Você nunca mais vai achar difícil crucificar seu eu com Jesus. Mica sopa pa 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 pa. Era manacash. Hoje é uma tarde de restauração de altares. É um lugar de você também entrar num lugar de restituição. A igreja, ela vai retornar e ser o tabernáculo reconstruído de Davi. Uma igreja que ministra diante da presença.